Fala, meus amigos do canal GS Celsius Tech. Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como é o funcionamento eletrônico em aparelhos que comportam memórias do tipo UFS. Como é o funcionamento eletrônico das memórias UFS. Eu vejo que tem muitos técnicos que têm dificuldade em analisar falhas de inicialização quando o apontamento, quando o sintoma aponta para memória, por exemplo, e você se depara com a memória do tipo UFS. Fica um pouco meio perdido, então esse vídeo vai ser justamente para esclarecer algumas coisas aqui, e ao longo do vídeo a gente vai estar falando sobre esse tipo de memória, a diferença dela entre outras memórias que a gente pode encontrar em Android. E é isso, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa o teu comentário, se você gostou do vídeo, o que é que você quer ver aqui nesse canal, que é muito importante. A gente acaba produzindo outros vídeos, baseados aí em comentários dos nossos inscritos, beleza? Se você quer fazer parte aí do nosso clube de membros também aqui do canal, clica aqui no botãozinho Seja Membro, apenas R$5 mensais, você vai ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui no YouTube, para o nosso clube de membros GS Celsius Tech, beleza? Então vamos lá. Vamos para o assunto aqui. Aqui, galera, eu estou com a Stack Schematic, programa aí que eu fiz até um vídeo aí sobre esse programa há uns dias atrás. É só você voltar aí. Eu vou deixar aqui no card e vou deixar na descrição sobre o vídeo que eu postei aqui no canal sobre essa ferramenta, beleza? Mas enfim, estou aqui com essa ferramenta aberta e aqui, galera, eu tenho o layout e o esquemático do aparelho A51 da Samsung, certo? Aqui a gente tem dois componentes que são componentes do setor lógico, certo? O setor lógico da placa, que é aquele setor inteligente, o setor que vai comandar diversos outros setores na placa. Então temos aqui a nossa CPU, que seria a UCP, a unidade central de processamento, e aqui temos a UME, que é nada mais, nada menos do que a unidade de memória, seria a nossa memória, certo? E é sobre ela que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Clicando aqui, pessoal, a gente já está diretamente nela, E se você perceber aqui em cima, já mostra para a gente que a memória é do tipo UFS. Então, o próprio esquema elétrico, ele vai indicar para você se a memória é MMC, se é MMCP ou se a memória é UFS, ok? Então, aqui no esquema elétrico, ela já vai estar especificando isso, Na grande maioria aí, se não vier aqui, mostrando se a memória é UFS e tudo mais, aqui nas malhas de alimentação, a gente vai conseguir ver, quando a memória é, por exemplo, MMC, a gente vai ter aqui, VDD MMC 2P95, por exemplo, Se for MCP, vai ter aqui, VDD MMCP, 2.95 e por aí vai, certo, pessoal? Então, se a gente não encontrar, por exemplo, aqui, no bloco de memória, na parte da alimentação aqui, nessas malhas de alimentação, a gente pode identificar pelo nome aqui, certo? Então, vamos lá. Memória UFS, pessoal, vai trabalhar basicamente dessa forma, A gente tem aqui, malhas de alimentação, certo? A gente tem as malhas aqui, de calibração da memória, VDDI, certo? A gente tem aqui VDDI Q2 e VDDI Q, certo? São malhas de calibração da memória do tipo UFS. Nas memórias do tipo eMMC, eMMCP, a gente vai ter apenas uma memória VDDI, certo? Que seria a memória de calibração aí, seria a malha de calibração para essa memória aqui. Aqui a gente tem as malhas, certo? De dados, malha de reset e malha de clock, É o clock aí da CPU para a memória funcionar, ok? Então, qual é a diferença, por exemplo, de uma memória UFS para uma memória eMMC, eMCP, por exemplo? É que a memória eMMC, a gente vai ter a malha de clock, a malha de comando, A gente vai ter a malha de reset, A gente vai ter as malhas de dados, data 0, data 1, data 2, E alguns aparelhos vai até malha aí data 6, data 7, certo? Então aqui, a gente tem, percebe que a gente tem apenas malhas de TX e RX, malha de transmissão e malhas de recepção, ou seja, é por essas malhas que a CPU ela envia e extrai dados, certo? Então aqui transmissão de dados, certo? Aqui temos TXDO, TXD0,
que seria UFS, uma malha que sai da CPU para a memória, né, que seria uma malha de transmissão, certo? TX é transmissão. Então, transmissão de dados, certo? Negativo, transmissão de dados positivos. Aqui embaixo, a gente tem, né, malhas de recepção, né? Ou seja, malhas que vão enviar, né, dados para a CPU. Então, tanto a CPU envia dados, né, como ela extrai dados aqui da nossa memória UFS através das malhas de TX e das malhas de RX. Ok, pessoal? Então, para a gente saber se há uma comunicação, por exemplo, entre a CPU e a memória, a gente vai ter aqui, ó, as malhas de dados e temos os test points, né, que a gente pode verificar isso aqui com o nosso osciloscópio, né, para ver se a gente tem entrega de dados aqui da CPU para a nossa memória UFS. Beleza? Aqui a gente tem a malha de clock, certo? Que a gente pode verificar também com o osciloscópio. Né? Nesse caso aqui a gente pode verificar a alimentação também com multímetro, certo? Para ver se a CPU está entregando, por exemplo, o clock aqui para a nossa memória. E também aqui, né, temos a malha de reset que a CPU utiliza para resetar, né, para que essa memória entre no mesmo ciclo da CPU, certo? Então, em alguns momentos, né, a CPU ela precisa resetar a memória para que a memória ela entre no mesmo ciclo, né, da CPU e elas estejam no mesmo sincronismo. Então, essa malha de reset serve justamente para isso. E aqui temos malhas do tipo NC, né, que são malhas não conectadas, certo? Malha GND, ok, pessoal? São vários pinos aqui GND, pinos não conectados, e temos aqui, ó, pinos de alimentação, né? Essas memórias aqui, elas têm dois tipos de alimentação. Uma alimentação de 2.95 volts, certo? E uma alimentação de 1.8 volts. É praticamente igual, né? No caso de alimentações, é praticamente igual às outras memórias. No caso, eMMC, eMCP, são praticamente, em termos de alimentação, né, são basicamente igual. Né? Algumas memórias aí, eMMC, né, vai receber uma alimentação também de 1.2 volts. Né? Aqui a gente, como falou para vocês, tem as malhas, né, de calibração, certo? E de onde vem, galera? É isso justamente que muitas pessoas acabam passando por cima. De onde vem, por exemplo, né, as alimentações para a nossa memória UFS. A nossa memória UFS, ela tem, né, um PMIC específico justamente para alimentá-la, ou seja, igual ao setor de imagem, por exemplo. Né? Então aqui do lado a gente percebe que temos, né, um circuito integrado que seria o U5001, que eu vou clicar aqui, ó, ele já apresentou para a gente aqui, ó, esse circuito integrado é ele quem alimenta, por exemplo, a nossa UME, a nossa memória UFS, certo? Então, nesse caso aqui, né, em muitos casos, né, quando se tem uma memória do tipo UFS, a gente vai ter um PMIC, né, um circuito integrado, que vai gerenciar as alimentações para essa memória UFS, certo? Então, muitas pessoas passam batido por isso. Né, acabam não verificando esse componente e muitas vezes a falha em casos aí de memórias UFS está sendo justamente nesse circuito integrado, ele causa muito problema. Então essa dica que eu estou apresentando aqui para vocês é uma dica de ouro, certo, pessoal? Isso aqui a gente só apresenta nos nossos treinamentos, ok? Então se você quer aprender mais, né, sobre essas estruturas de diversos aparelhos, como analisar, como checar, né, o que pode apresentar problemas em determinados tipos de caso, adquira o nosso treinamento. Né? Temos o treinamento completo, né, do básico ao avançado, inclusive está passando por uma atualização, certo, pessoal? A gente está modificando bastante coisa, né? Estamos acrescentando bastante coisa, e também temos o nosso treinamento, né, de inicialização. Né? Se você já conhece muita coisa aí da parte de reparos em placas e quer estudar apenas a parte de inicialização, você pode adquirir o nosso treinamento, né, defeitos de inicialização, que o link também está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, pessoal. A gente vê aqui, ó, que a gente tem um circuito integrado, que é justamente esse circuito que faz o gerenciamento, né, das tensões aqui
para a memória UFS. E para que esse circuito integrado, né, ele funcione, esse circuito aqui, pessoal, ele não é o PMIC principal da placa, certo? A gente tem aqui, ó, por exemplo, esse componente aqui, ó, que seria o PMIC principal, que é o U500, né, o U500 aqui, que seria o PMIC principal. Ele está cheio de bobinas, né, de indutores aqui, que são as malhas Buck, que alimentam justamente, né, o bloco da CPU desse aparelho, ok? A SDRAM desse aparelho é em cima da CPU, certo? E aqui temos, né, esse componente que seria o PMIC principal dessa placa, ok? Aqui a gente tem, né, um sub-PMIC, que seria o IF-PMIC, que é o U5006, né? E aqui a gente tem, ó, como se fosse um PMIC específico para o bloco da memória. Aqui, para esse circuito integrado funcionar, galera, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo... Para esse circuito integrado aqui funcionar, deixa eu ver aqui... Vamos lá. Para esse circuito integrado aqui funcionar, deixa eu aumentar aqui mais. A gente tem aqui, ó, por exemplo, né, a VBAT-SYS, que é a tensão VBAT de alimentação para esse circuito integrado. Então, é um circuito integrado que ele está ligado, né, a uma malha principal. Também pode causar falhas primárias nos aparelhos, né? Temos aqui, por exemplo, né, duas outras malhas, que é malha de clock, certo? São a malha de serial, clock, e a malha de serial data, né, que são a malha de I2C, certo? Barramento de controle, né, da CPU para esse circuito integrado. Então, para que esse circuito integrado funcione, a CPU precisa habilitar, controlar esse componente, né, para que ele consiga, né, gerar uma alimentação justamente para a nossa memória do tipo UFS. Então aqui a gente tem, ó, vamos lá, pro lado de cá a gente tem, né, a tensão da bateria que alimenta o nosso circuito integrado, a alimentação principal para que esse circuito funcione. Se a alimentação não estiver chegando, né, nesse componente, logo vamos ter aqui, né, um aparelho que não vai ligar, porque não vai haver alimentação para a memória. Se não tem alimentação primária para ele, logo esse componente também não vai liberar tensões, né, que são secundárias para o funcionamento, né, normal da nossa memória UFS. Aqui embaixo temos os barramentos de controle, certo? As malhas que controlam, né, esse circuito integrado para que ele consiga, né, gerenciar bem aí as alimentações para a nossa memória UFS. Aqui temos a malha XBoot LDO, que é uma malha que vai habilitar, né, é o gatilho de habilitação para o IC Enable. IC Enable está aqui, cadê? IC Enable é ligado ao GND, né? Então essa malha ela vai liberar, né, LDO Enable, né? Ela vai habilitar os LDOs desse circuito integrado. Então ele só vai liberar as tensões de 2.95 e de 1.8 volts após, né, esse pulso aqui, né, ser liberado, essa tensão ser liberada pela CPU para habilitar, né, esse circuito integrado. Então existem várias malhas importantes para que esse componente funcione. Aqui embaixo, né, aqui do lado a gente tem BB Enable, né, que habilita, né, nesses componentes também as suas funcionalidades, ok? Para que ele possa funcionar perfeitamente. Então temos C4, B2, certo? Que vai fazer a liberação aqui do Buck, certo? Que é justamente essa malha aqui, ó, que vai fazer o switch, certo? Aqui a gente perceba que a gente tem, ó, uma bobina, né, um indutor de 1 microhenry. Então aqui quando é habilitado, né, BB, que é o Buck, né, é uma malha de SW, que é um switch, ele vai chavear essa bobina, né, para gerar um campo eletromagnético e elevar, né, uma tensão de trabalho para esse componente. Então se aqui essa bobina, por exemplo, estiver fora ou estiver danificada, esse circuito integrado possa ser que ele trabalhe com dificuldade ou possa ser que ele não consiga liberar as alimentações, né, para a memória, porque ele necessita, né, de uma tensão maior, né? Então ele gera uma tensão de trabalho para ele mesmo, ok, galera?
E aqui a gente tem, ó, uma tensão, né? Uma tensão de entrada, né? Que vem lá do nosso PMIC, do Buck 9, né? PMIC LDO 2.0. Uma tensão Buck que alimenta também esse circuito integrado aqui, né? Então perceba que ele precisa de várias alimentações para poder trabalhar de forma correta. Aqui embaixo a gente tem, né, a VDD UFS 2.95 FB, uma malha de feedback, né, de retorno aí do nosso buck, certo? Do nosso buck aqui do PMIC, né, no caso aqui do que vem lá do PMIC, né? Vamos só verificar se vem realmente do PMIC. Vamos clicar aqui e vamos ver de onde está vindo essa malha, né? Só para certificar aqui. Ela sai do PMIC, alimenta o próprio PMIC, né? Então isso aqui a gente pode ver um vídeo, né, mais à frente explicando mais sobre esses buck que o PMIC ele libera, né, para alimentar ele mesmo e alimentar outros blocos da placa, né? Tem circuitos aí um pouco mais complexos que o PMIC trabalha desse jeito aqui, ok, pessoal? Mas voltando lá na nossa memória, para a gente não sair um pouco, né, do assunto do vídeo, aqui, pessoal, a gente tem, né, um circuito integrado que ele vai gerenciar as alimentações para a nossa memória UFS, certo? Inclusive a gente tem malhas também de feedback, ó, dessa tensão de 2.95 volts, certo? E esse circuito integrado ele vai alimentar justamente a nossa memória para que haja funcionamento, né, desse componente, certo? Aqui vamos ter malhas, né, de calibração, né, da memória, uma tensão aí de calibragem, onde a memória necessita ter, né, para que ela funcione. Então ela gera uma tensão para ela mesma, né, dependendo da necessidade dessa memória, ela vai pegar ali uma tensão um pouco maior, né, dessas malhas VDDI. Então, pessoal, o funcionamento, né, dessas memórias é um pouco, né, diferente das outras memórias neste caso, né? Em caso aí de termos um outro componente e não termos todas as malhas de dados, por exemplo, né? Nem todas as malhas, por exemplo, digitais, né? A gente também não vai ter aqui nessa memória. Ela é uma memória que ela consegue ali se comunicar com a CPU através de malhas, né, que são, digamos assim, malhas resumidas, né? Por exemplo, se você pegar uma outra memória do tipo eMMC, você vai ver que tem várias memórias, né, de dados, e essa memória aqui ela só tem 4 malhas, certo? 2 de transmissão, 2 de recepção. Então ela acaba trocando informação muito rápido com a CPU, e isso faz com que o processo, né, do usuário em relação à navegação no aparelho acabe sendo de forma mais rápida, mais leve, né, mais tranquila. Então, galera, fica a dica aqui para vocês, né, que acompanharam esse vídeo. Se vocês tiverem, por exemplo, uma falha de memória, antes de você tirar a memória fora, antes de você, sei lá, fazer um rebalem de CPU, sempre verifique, né, os componentes que podem estar interligados a essa memória. No caso de memórias do tipo UFS, acontece muito isso em vários aparelhos, né, principalmente aparelhos que estão sendo lançados, aparelhos de lançamentos, a gente pega sempre um PMIC específico para a parte da memória, certo? Verificar, né, todas essas malhas digitais, verificar, por exemplo, as malhas de calibração, as alimentações, né, para essa memória. Tudo isso vai nos levar, né, a ter um resultado bem mais significativo, né, na nossa bancada. Então, pessoal, fica a dica aqui para vocês, né, nesse vídeo. O vídeo chegou aí a 20 minutos, mas acredito que agregou bastante valor aí em relação, né, de leitura, né, de esquemática para esses tipos de memória UFS, que provavelmente, se você não pegou, você vai pegar aparelhos que tem esse tipo de estrutura, né, e aí você já vai saber como analisar, como proceder. Se você quer aprender mais, né, com a gente, se você quer realmente levar o negócio a sério, ter um suporte, né, diferenciado, que eu mesmo dou esse suporte, toda quarta-feira a gente tem suporte, né, ao vivo, para todos os alunos, né? A gente também dá um suporte pelo WhatsApp. E também, se você quer ter um conteúdo bacana, ter um treinamento diferenciado, onde você vai aprender bloco por bloco como analisar, o que deve checar, o que são aquelas malhas. Se você realmente quer aprender tudo isso, convido você a fazer o nosso treinamento de reparos em placas
avançado GSCell Systec. O nosso treinamento, galera, ele é do básico ao avançado em reparos em placas. Então, se você não conhece nada de reparos em placas, se você não sabe quais ferramentas que você deve comprar, se você não sabe como é que funciona a parte da eletrônica para smartphone, né? Como funciona o esquema elétrico, se você não sabe analisar falhas de inicialização ou pequenas falhas como setores de carga, setor de imagem, setor de iluminação, setor de radiofrequência, setores de áudio, né? Setores de GPS, enfim, diversos setores na placa. Se você não sabe como analisar, como chegar à conclusão dessas falhas, né? Você vai aprender no nosso treinamento. Treinamento totalmente bacana, diferenciado, onde a gente traz conteúdo, né, que vai realmente te ensinar a reparar placas e ter resultado na bancada. Então, às vezes você pensa, poxa, eu não vou fazer esse investimento não, porque eu sei lá, não sei se vai valer a pena. Cara, eu digo uma coisa para você, você tem até 7 dias, se você não gostar do nosso treinamento, até 7 dias você pode pedir reembolso. Você nem precisa falar comigo, você vai diretamente na plataforma Hotmart e você pede o seu reembolso por lá, se você não gostar do nosso treinamento. Nosso treinamento tem certificado, é um treinamento que é reconhecido praticamente em todos os territórios do Brasil, né? Ou seja, todo o território brasileiro, e você vai realmente aprender de verdade a reparar uma placa, né? De um smartphone, seja ela qual for a falha que você tiver na bancada. Então, se tiver solução, você vai aprender a fazer esse reparo. Ok, pessoal? Isso vai fazer você ganhar mais na bancada, né? Não deixar esses aparelhos aí que chega, que você não consegue resolver, né? Fica aí na bancada. Outros técnicos mais qualificados acabam fazendo. Tudo isso você vai converter, né, em lucro. E é isso que eu recomendo que você faça. Vem com a gente aprender, né, no nosso treinamento completo de reparos em placa, ou se você quer fazer o treinamento de inicialização, sei lá, você já conhece a área, né, de reparos em placas, só que você tem dificuldade em analisar falhas de inicialização, a gente tem um treinamento específico, né, para esse tipo de falha. Os links desses nossos treinamentos estão aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado aqui, né, abaixo desse vídeo. Beleza, galera? Então é isso, um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Te espero, né, lá no nosso treinamento. Vem com a gente, vem aprender, que você vai se tornar uma grande referência aí no seu bairro, no seu estado, né, na sua região. Beleza? Vamos que vamos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.